A tecnologia traz inúmeros benefícios para o nosso dia a dia. Para muita gente é até difícil imaginar a vida sem um computador, um eletrodoméstico moderno ou mesmo um celular. Mas será que sabemos usar de maneira adequada toda essa tecnologia? Hein, Thaís Belesse? Bom dia. Bom dia, Soler. Tudo bem? Tudo bom. Olha, eu confesso que às vezes eu não sei usar a tecnologia, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter a exata noção de que esse mundo virtual não é uma brincadeira, né? Antes de usar, é necessário ter muito claro os riscos que a gente corre ao desrespeitar, por exemplo, leis, né? Ou a desconhecer leis que regulam a internet. Se você está inserido no mundo virtual, preste atenção na reportagem de hoje do Você no Mundo. Trabalho, diversão, relacionamento. Hoje eu faço praticamente tudo pela internet. É como se a vida real estivesse dentro de uma tela. Aí não tem como evitar. A violência que a gente sofre em casa ou ao sair nas ruas também é sentida no mundo virtual. A diferença é que nem sempre a gente conhece a cara do criminoso. O Você no Mundo de hoje mostra gente de cara limpa, que trabalha e estuda para proteger as vítimas dos bandidos da internet. Eu sou o delegado Demétrios Gonzaga de Oliveira, titular do Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Professor Altair Santin, tenho 20 anos de PUC do Paraná, trabalho nos cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação. Eu sou Christian Bachmann, eu desde criança sempre tive aquela curiosidade de mexer em equipamentos e tal. Aí a primeira palavra que veio na minha cabeça, que eu digitei, foi hacker. Então já foi aquela coisa que já estava no sangue. Antes de começar o bate-papo, é importante saber: o hacker estuda tudo de informática, é quem desenvolve sistemas de maneira ética, correta. O cracker também entende de sistemas, mas atenção, ele age sem ética alguma, comete crimes ao invadir computadores e quebra sistemas de segurança. Eu estou aqui com esse time, então. Que comportamento a gente tem que ter diante desse cenário aqui? Olha, eu diria que muita cautela, muita responsabilidade e muita atenção, principalmente dos pais que têm esse dever de orientar os seus filhos, na medida em que eles estão se expondo demasiadamente através de uma tecnologia que não conhecem com profundidade e não sabem a dimensão das consequências do mau uso. Agora o senhor está falando em dimensão, né? Recentemente veio aí o Marco Civil da Internet, que é, digamos, a lei do Brasil aí para esse cenário de internet. Mas quando a gente fala em internet, existe lei que nos proteja aqui dentro, mas e fora? Nós temos que entender que alguns países têm uma legislação diferenciada e os criminosos já estão atentos a isso também. Alguns deles, quando interrogados, confessaram que chegam a estudar as leis de outros países para saber se o comportamento deles vai ser ou não considerado crime lá fora. Então quer dizer, ele já está ligado no que está acontecendo em outros países e onde ele pode hospedar, por exemplo, um site criminoso? Exatamente. Os que estão, digamos assim, mais conscientes, mais interessados na prática desses delitos, eles estudam com profundidade o que pode ou não afetá-los. Então existe sim uma sazonalidade, alguns deles incitando violência, homofobia, perseguição contra as pessoas, mudaram várias vezes de países dentro de um mesmo período. A gente pode interpretar que uma pessoa que tem o dolo para administrar uma determinada situação que leva a um crime, ela está em plena capacidade mental. Alguns desses nós detectamos que não estavam, com problemas graves, até com psicopatias, com problemas mentais realmente graves. Pessoas que riem, por exemplo, ao verem uma criança sendo violentada. Como cidadão de bem, o que eu tenho que fazer? Como é que deve ser o meu comportamento no futuro? O que vocês acham? Nós precisamos de uma mudança de atitude, né? Não podemos colocar algo tão importante como é um computador, um celular, onde tem parte da nossa vida. É a nossa vida, né? A gente tem atualmente, quase tudo aqui exatamente. dentro. Não podemos entregar isso na mão de uma pessoa que não seja qualificada para trabalhar com esse equipamento. Então, para eu não me tornar refém, né, de um profissional ou alguém que se diz profissional nessa área, o que eu devo exigir dessa pessoa? Você tem que dar uma olhada no currículo da pessoa, o que ele fez, estudou, aonde trabalha, para que não caia nesse tipo de golpe. Por exemplo, teve muitos casos de pessoas que tiram, né, fotos íntimas e guardam no próprio computador. Aí dá um probleminha no computador, ele leva para alguma pessoa, né, o filho da vizinha, da prima, de alguém, para consertar. A pessoa vai lá, curiosa, começa a mexer no computador, acha aquelas fotos íntimas e acaba disponibilizando na internet.
Então tem muita coisa que a gente tem que cuidar. Tem que ter uma empresa por trás disso, né? Porque ela tem um nome, ela tem um histórico, ela tem profissionais adequados, né? Como qualquer outro serviço, né, é importante saber de onde vem, qual a experiência, a formação do profissional que você vai contratar para resolver algum problema no seu computador, porque o problema pode se tornar bem maior. Bem maior. E tem mais um detalhe, viu, Soler? Muitas vezes, quando um cracker, né, um bandido da internet, invade sistemas e empresas ou um computador pessoal, na maioria das vezes, por desconhecimento, a gente acaba destruindo as provas, as pistas do crime, né? O Christian Bachmann, que faz perícias criminais nessa área digital, faz o alerta para a gente. Preste bem atenção. Qual que é a tua maior dificuldade quando uma empresa, quando alguém te contrata para analisar um crime digital? A maior dificuldade é que quando acontece um crime, o cliente acaba tentando resolver o problema para conseguir trabalhar. Então, por exemplo, vai um cracker na empresa e destrói todos os servidores. A empresa não consegue trabalhar. Aí chega o cliente, acaba falando para consertarem. E isso aí estaria contaminando as evidências, né? Estariam formatando, colocando o sistema no ar e a gente não consegue trabalhar em seguida. Só para traduzir isso, é como se eu visse um crime na rua, a orientação é não mexa na cena do crime, nas evidências desse crime. É isso também que ocorre no mundo virtual. Se você notou que algo ocorreu no seu computador, na tua empresa, não mexa ali, pare tudo e chame um especialista, é mais ou menos isso? Isso, perfeito. Pois é, mas é difícil resistir, né? Não fazer alguma coisa, né? Tentar resolver sozinho. Geralmente a primeira reação da gente é trocar a senha, fazer com que o sistema volte a funcionar o mais rápido possível. E o pior ainda é quando a gente deixa que esse computador, né, seja formatado, ou seja, a gente permite que se apaguem todos os dados e informações antes de levar esse computador para uma análise na delegacia de crimes digitais ou no ciber, ou então para um perito no assunto. Então fica a dica, a nossa atitude deve ser a mesma de quando ocorre um crime na rua. Não se deve mexer nas pistas na área desse crime, Soler. Pois é, e a questão da pirataria, hein? Veja só a complicação que você pode ter ao usar um programa pirata. Ninguém chega no posto e pede para colocar gasolina adulterada no seu tanque, por exemplo. E o indivíduo que coloca um software pirata no seu computador está fazendo algo parecido. O que pode acontecer comigo quando eu compro um programa pirata, por exemplo? Eles podem roubar informações pessoais, eles podem usar o disco para gravar material, por exemplo, de pedofilia, material que venha do mundo do crime, porque eles em geral não guardam esse material no seu próprio computador para produzir prova contra si próprio, né? Ele guarda nas máquinas que ele infecta. Além disso, eles usam a sua conexão de internet, o seu IP, para atacar terceiros. Então, quando a polícia vai depois, ou uma empresa vai fazer o levantamento de qual foi a origem da conexão, ele vai chegar na casa dessa pessoa que comprou um software pirata e ele vai ter que responder que não, ele vai ter que provar que não foi ele que fez aquilo. Bom, como a gente viu aí, terminamos com o alerta do professor Altair Santin, que entende muito de engenharia da computação. Lembrando que qualquer problema que envolve crime digital deve ser levado até o NUCIBER, que é a delegacia responsável, especializada no assunto. E um convite para você, né? Você que vem acompanhando Você no Mundo e quer também sugerir uma história, é só entrar no nosso site, na nossa página, tá aí, olha, g1.com.br/pr/Você no Mundo. Escreva pra gente, esse é o espaço para mostrar as inovações, novos comportamentos, gente que pensa o futuro. A nossa ideia aqui é trazer para a TV e para a internet boas histórias que revelem como estamos interagindo com o mundo de hoje. É isso aí, Soler. Sexta-feira tem mais, né? Qual que é o assunto? Sexta tem mais. Sexta-feira é um assunto de volta ao mundo, a história de dois professores aqui de Curitiba, professores de ciências contábeis, que decidiram dar a volta ao mundo e o motivo é muito interessante. Vai valer a pena. Vai motivar muita gente. Legal. Obrigado. Um bom dia para você aí de casa também.